Eu espero que vocês estejam muito bem e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco do processo de pintura de mais 2 peças em cerâmica. E eu vou mostrar um pouco também do meu dia a dia, de algumas coisas que eu fiz por aqui. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, de art vlog, de vlog em geral, de vida diária, já se inscreve no canal, deixa seu like para me dar um apoio, para que eu possa continuar trazendo outros conteúdos aqui para vocês. E vamos lá, vamos começar o vlog de hoje. E para pintar o nosso besouro, eu vou usar um pouco desse azul e um pouco do amarelo também. Eu quero que fique uma tonalidade de verde, mas provavelmente eu vou colocar um pouquinho de preto também, porque eu quero que fique um verde mais escuro, sabe? Então primeiro eu vou misturar essas duas cores aqui. E aí já tá ficando esse verde meio Brasil. E aqui do lado eu já vi que ficou uma tonalidade um pouco mais escura. Ficou esse tom de verde, mas eu acho que tá tudo bem para uma primeira camada. Mas eu acredito que eu vou acabar deixando esse tom mais escuro. E aí eu vou pintar só essa parte de cima mesmo, porque eu ainda tô pensando nessa cor que eu vou usar, no tom de verde escuro que eu vou usar. Mas eu já fiz essa primeira camada. Vou fazer uma outra mistura com outro tom de verde, que esse verde eu vou usar para pintar o nosso sapinho. E aí eu vou usar esse tom de turquesa que sobrou da mistura do besouro para passar aqui nessa parte aqui de dentro. E para essa parte aqui eu vou usar essa cor mais clarinha. E agora sim, com dourado, eu vou pintar essa parte aqui da frente do nosso besouro, a cabeça dele e as patinhas também. Como vocês podem ver, tá um dourado um pouco mais escuro, porque eu misturei um pouco com um preto. E o besouro eu acabei escurecendo ele um pouco mais também. Eu acho que essa cor ficou mais interessante. E aí eu vou deixar ele secando. E para essa parte aqui de baixo desse nosso potinho, eu vou usar esse verde um pouco mais claro por enquanto. E aí, como vocês podem ver, eu já tô fazendo os detalhes do nosso besouro, acrescentando algumas flores. E aí, para essa cartela de cor desse besouro, eu pensei em pintar com esse tom de vermelho, um tom de rosa. E aí eu vou combinar essas cores com branco e com esse dourado também, que eu acredito que vai ficar bem bonito. E aí eu deixei secando um pouco o meu besouro ali de lado. E agora eu vou acrescentar um pouquinho mais de verde. E eu acredito que eu vou adicionar um pouco de dourado também nesse meio aqui.
ele a gente vai usar como um porta-vela. E aí, tanto essa peça como o besouro foi o meu marido que fez. Ele que moldou essas duas peças para mim pintar. E aí, quando ele foi fazer o sapinho, ele já usou a medida da vela para poder se encaixar perfeitamente aqui nesse porta-vela. Então, tá na medida certa. E aí, com o dourado, como vocês podem ver, eu já adiantei bastante o processo dessa pintura, já fiz vários detalhes no sapinho. E aí eu decidi fazer umas flores um pouco mais clean nessa parte aqui de fora do nosso potinho. E esse foi o resultado dele. Eu pintei de dourado na parte de baixo também, e aí eu fiz esses detalhes ao redor também. Esse aqui é o resultado do besouro, ficou lindíssimo. E agora eu vou passar verniz nessas duas peças e eu vou mostrar como a aplicação do verniz, esse acabamento, faz total diferença para finalizar a nossa peça em cerâmica. E esse foi o resultado dessas peças. Eu gostei muito do resultado. E vocês? O que vocês acharam? Qual das duas vocês gostaram mais?
E agora eu vou mostrar uma receitinha bem simples de se fazer, que vai ser um bolo de cenoura. Eu tenho essas 4 cenourinhas pequenas aqui, que estavam já estragando na geladeira, então eu vou aproveitar elas para fazer um bolo. E aí eu vou descascar essas cenouras e depois eu vou cortar ela em cubinhos. Seria tipo ou 4 pequenas, ou uma média e uma pequena, mais ou menos essa seria a medida ideal. E aí eu vou colocar ela aqui, vou bater com um pouco de água, mais ou menos um meio copo de água. E depois que eu bati muito bem mesmo, você tem que bater muito bem essa cenoura. Eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo e eu vou peneirar as duas. E logo em seguida eu vou usar essa mesma medida desse copo que eu usei, que é mais ou menos uns 300 ml, 330 ml. E aí eu vou usar metade dele de açúcar, mas se vocês gostam do bolo mais doce, vocês podem usar essa mesma xícara cheia, mas eu prefiro usar metade. E aí eu vou peneirar também o fermento daqui. Aqui o fermento a gente coloca antes e ele vem às vezes com uns pedacinhos, então eu tenho que peneirar ele bem também para poder misturar com toda a farinha. Depois que eu misturei com a farinha, com o açúcar, eu vou agora sim acrescentar os líquidos e eu vou usar a metade de óleo no copinho, eu vou usar apenas metade. Adicionar esse suco de cenoura que eu acabei de bater. Eu achei necessário acrescentar mais um pouquinho de água, um pouco menos da metade de água nessa medida desse copo aqui. E logo depois que eu misturei esses líquidos, eu vou adicionar uma colher de vinagre. E aí eu tô usando esse vinagre branco que eu tenho aqui. E aí eu vou misturar muito bem e eu vou levar pro forno e vai ficar lá mais ou menos por uns 40 minutos. Bolo finalizado, por mais que ele não tenha ovo na composição dele, é um bolo que cresce sim, ele cresce um pouco e ficou fofinho, ficou gostoso. E acho que pelas cenouras estarem mais maduras, ele ficou bem ressaltado ali com o gosto da cenoura, então ficou bem gostoso. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, me acompanha nas outras redes que eu vou deixar aqui embaixo na descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo, no próximo vlog. Tchau!